Então, agora vamos trabalhar a educação na perspectiva da educação inclusiva, já entendendo um pouquinho dos transtornos específicos. Até então, nós já vimos tudo que é necessário para ter uma boa integridade cerebral. Então, a integridade cerebral, ela está associada a muitas funcionalidades dos nossos órgãos sensoriais, como a atenção e o interesse. Então, basicamente, nós temos que estar pensando bastante na integração do nosso sistema nervoso associado a esses dois pontos. O quanto de atenção que você dá para aquilo e o quanto de interesse que você dá para aquilo. Além disso, essas características estão associadas a duas situações do nosso cérebro, que é a integridade do cérebro e a maturidade do cérebro. Então, se o teu cérebro está íntegro, você consegue dar atenção e interesse para o processo de aprendizagem. Agora, ele pode estar íntegro, mas ele não está maduro. Então, embora ele seja um cérebro íntegro, ele ainda está em formação, que é o cérebro das crianças. Então, como ele está em processo de maturação, você vai ter algumas dificuldades de ter interesse e de ter atenção, de você dar atenção. E o distúrbio que a gente vai ver hoje, associado ao processo de maturação do sistema nervoso, está associado ao processo da atenção. Então, para isso, nós vamos precisar ter o acompanhamento de vários tipos de terapias, não só da escolar, do ponto escolar. Isso é um ponto que vocês têm que entender. O professor, ele não consegue contemplar tudo. Então, é exigente que haja toda uma equipe para ajudar. Psicóloga, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico pediatra, assim por diante, assistente social. Então, é toda uma equipe multidisciplinar. Tá certo? O que a gente vai ver agora, a partir de agora, são problemas associados à falta de atenção. E o problema relacionado à falta de atenção, todos nós temos. Todos nós temos. Só que as crianças têm muito mais, por causa da maturação do sistema nervoso deles, que ainda não aconteceu. Então, por ser um sistema nervoso imaturo, eles vão apresentar muito mais déficit de atenção do que nós. Muito mais. Vamos ver isso. Primeiro, vamos tirar um mito da cabeça de todos vocês. Não existe ninguém com hiperatividade. Isso não existe. Tá? Então, alguém é hiperativo, alguém pode ser hiperativo, não existe ninguém hiperativo. Esse termo é errado, esse conceito é errado. Hiperatividade é a mesma coisa que você dizer que alguém está com febre e a febre significar uma doença. Febre não é doença. Ah, o que você tem? Ah, eu tô com febre. Febre não é doença. Febre é um sintoma da sua doença. Você está com gripe e essa gripe ocasionou a febre. A mesma coisa é a hiperatividade. Ninguém é hiperativo ou hipoativo. Você está com hiperatividade porque você tem alguma doença que está provocando a hiperatividade. Ou você está hiperativo porque você não tem interesse sobre aquela coisa. Imagina, só vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão ver que todos nós já tivemos diversos episódios de hiperatividade na nossa vida. E atualmente também, na fase que vocês estão da vida de vocês. Vocês já apresentaram situações que vocês demonstraram hiperatividade. Quando você é hiperativo, vamos imaginar assim, se eu botar vocês para participar de uma reunião bem chata, aquela reunião pedagógica assim, que a gente aquele cara começa a falar bem devagarinho, e fica se enrolando na apresentação, aí tu começa a ficar, ai caramba, aí começa a pegar o celular, aí começa a mexer o pé, aí começa
Aí vai lá no banheiro mijar, depois volta. Aí não tá nem com vontade de mijar, vai de novo no banheiro pra fingir que tá mijando. Aí dá uma volta lá pela área para esparecer, volta, senta de novo, depois senta em outro lugar, depois conversa com outra pessoa do teu lado. Você tá agindo dessa maneira porque você está obrigado a estar naquele lugar que você não quer estar. Você é obrigado a estar naquela reunião, mas você não queria estar nessa reunião. E a reunião está sendo conduzida de uma maneira que você não tem interesse para prestar atenção. Você não consegue prestar atenção porque aquilo não te chama a atenção. Aquilo não te motiva a observar a reunião. Então você quer sair daquela reunião, você se sente incomodado de estar lá. Aí você manifesta hiperatividade. Então a hiperatividade ela é um sintoma de algo que está acontecendo. O teu sistema nervoso é íntegro, o teu sistema nervoso é maturo, mas você apresentou hiperatividade, isso é natural de qualquer pessoa, apresentar hiperatividade. O que eu quero explicar aqui para vocês é o seguinte, existe um transtorno que ele é chamado de transtorno de déficit de atenção. Esse transtorno de déficit de atenção, nós chamamos ele de TDA. Então, TDA é o transtorno. Então, atualmente, nós chamamos de TDA. Mas antes, a gente chamava ele de TDAH, porque é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Só que existem transtornos de déficit de atenção sem hiperatividade. E aí, como existem dois tipos de transtornos de déficit de atenção, a gente só destaca o TDA. E aí, vocês têm que entender que ele pode se manifestar com a hiperatividade, quando a pessoa é inquieta, com a inquietação, ou seja, não consegue ficar no mesmo lugar, não consegue se concentrar, ela tem que se levantar, ela tem que andar, ela tem que conversar com um colega, tem que mexer no celular. E tem o sem hiperatividade, que é aquela pessoa quietinha na sala, aquela pessoa que ninguém percebe na sala. E ela não está nem aí para o que está acontecendo. Não está nem aí. Vou perguntar alguma coisa para ela, ela está viajando em outro universo. Mas ela é quietinha. Ninguém percebe essa pessoa porque ela não está incomodando ninguém. Todo mundo só observa os hiperativos, porque eles estão batendo no colega do lado, tá roubando caneta e jogando na cabeça do professor, jogando papelzinho na sala, pulando nas cadeiras de uma para outra. Esse todo mundo nota, que é o que está com hiperatividade. Mas aquele quietinho que fica no cantinho, lá no fundo da sala, só na dele lá, só olhando para baixo, esperando bater a campa para ir embora, ninguém percebe. O TDA, ele é a combinação desses dois transtornos. O que está associado com hiperatividade e o que não está associado com hiperatividade. Esse transtorno, ele é afetado por um mau desenvolvimento de certas regiões do córtex cerebral. Não tem relação com a medula, mas tem com uma região intermediária à medula, que é o tronco cerebral. Então, aqui nós temos o cérebro, aqui está o tronco e para cá está a medula. Regiões do córtex cerebral podem desencadear o TDA, e aí a partir de agora eu vou falar TDAH, tá bom, gente? Vou falar TDAH porque a minha memória, ela me induz a falar TDAH, mas lembre-se que é TDA, tá bom? Então, se eu falo TDAH, não está errado. Mas o mais certo que isso é o TDA. Tem regiões que afetam o córtex cerebral e tem regiões que são afetadas pelo tronco cerebral. Na região do tronco cerebral que é afetada, existe uma região lá dentro do tronco que nós chamamos de formação reticular. Essa formação reticular, ela é muito importante porque ela pega os estímulos que a gente capta do ambiente, e aí esses estímulos que a gente capta do ambiente, ele vai selecionar aquilo que é importante. E o que não for importante, ele ignora. Então, ele só vai justamente levar a informação para o córtex, as informações que são importantes.
Agora, as informações que não têm relevância, que são desnecessárias, ele não vai levar para lá para ficar incomodando o sistema nervoso. Agora, quando uma pessoa tem TDA, ele não tem esse filtro mais. Tudo é importante para ele. Seja as informações importantes, seja as informações desnecessárias. Tudo chama atenção. O que o professor fala, o que o colega do lado fala, o vento do ventilador, o carro que passa na rua, alguma coisa que caiu no chão, tudo chama atenção. Tudo para ele não tem mais filtro. Ele não consegue mais se concentrar em uma coisa específica. Ele fica o tempo inteiro prestando atenção para qualquer coisa. E se ele quer também a atenção das pessoas, se as pessoas não dão atenção para ele, ele vai chamar a atenção daquelas pessoas para prestarem atenção nele. E aí o melhor representante do TDA é o Tigrão. Não sei se vocês sabem disso, cada personagem dessa história tem uma deficiência. Tem um burrinho, me esqueci o nome dele. O burrinho, ele tem depressão. O Tigrão, ele tem TDA. Então, ele é a imagem desse transtorno. Se vocês lembram, conhecem o Tigrão, ele é aquele tigre que não para. Tá toda hora pulando, toda hora tá rindo, tá conversando, tá brincando, tá incomodando os outros. Ele é uma pessoa insuportável. E quem tem TDA é esse estereótipo que a gente cria dessas pessoas e dessas crianças. Uma pessoa insuportável. Gente, é horrível tu ter um aluno em sala de aula com TDAH. É horrível. Ele não deixa tu ensinar. Ele não deixa ninguém aprender. Imagina os pais, o que eles passam para acalmar uma criança. Aí põe ele para pula-pula, põe ele para brincar no parque, põe ele para correr na praça. Parece que ele não cansa. Ele cansa um pouquinho, descansou, volta de novo a se movimentar. Ele é como se fosse um motor que não tem interrupção. Antes, achava-se que o TDA, na verdade, era o quê? Eram crianças, pessoas mal educadas. Eram pessoas que eram estereotipadas por situações associadas à má educação dos pais e da família. Então, se você não sabe educar os teus filhos, ele é uma pessoa sem limites. E aí ele faz o que ele quer. Faz o que quer, não ouve ninguém, não tá nem aí para ninguém. Bate nele, já tá fazendo a mesma coisa de novo. Não tem limite. Graças aos estudos, a diversos estudos, foi percebido que não tem nada a ver com causas culturais. Isso são causas neurológicas. E não adianta tu bater, não adianta tu falar, não adianta. Ele vai continuar agindo da mesma maneira. A estratégia é fazer com que ele preste atenção naquilo que ele não está prestando atenção. Esse é o desafio dos professores. E esse é o desafio da equipe multidisciplinar. É justamente fazer com que ele preste atenção para as coisas que são importantes para ele. E isso desencadeia diversos problemas de aprendizagem. Mas vamos por parte. Primeiro, todas as crianças até 1 ano de idade, elas têm falta de atenção. E isso está muito associado à falta de mielinização dos nossos neurônios. Então, lembra aquela introdução toda do sistema nervoso que eu passei para vocês? Olha, tá vendo? Nós já estamos começando a utilizar. Porque se eu não dou aquele ponto introdutório, você já não vai saber o que é esse negócio de mielinização. Esse processo de mielinização dos nossos neurônios ainda está se formando. E isso vai desencadeando uma falta de atenção muito maior. É muito difícil você ter a atenção de crianças pequenas. E isso vai o quê? Se desenvolvendo no decorrer do tempo. Com 2 anos de idade, começa a desenvolver o processo de mielinização. E ele vai terminar aos 4 anos de idade. Nós não podemos, abaixo dos 4 anos de idade, diagnosticar ninguém com TDA. Então, se o teu filho é peralta, se o teu filho é danado, mas tem 2 anos, 3 anos, 1 ano, infelizmente, tu vai ter que esperar. Pode ser
falta de maturação do sistema nervoso dessa criança. E aí, quando chega aos 4 anos de idade, que maturou, aí ele vai mudar completamente o comportamento dele. A gente só pode começar a suspeitar do TDA depois dos 4 anos. Então, se você conhece uma criança com 5 anos de idade, aí tu pergunta lá para a mãe dele assim: ei, mas esse teu filho é muito danado, ele sempre foi assim? Aí ela vai chegar e vai dizer o seguinte: sempre foi desse jeito. E olha, de um tempo para cá tá até pior. Então, isso é algo a observar e a suspeitar. Aí agora se ele fala assim, olha, você percebe que aquela criança é muito danada, mas aí o pai vai dizer assim, olha, quando ele era mais jovem era muito pior que isso. E já está até melhor. Então isso não é já um problema de TDA. É justamente da característica mesmo, da fisiológica, genética da pessoa. Então a pessoa nasce mesmo com peralta mesmo. Então não é nem mesmo questão de falta de atenção mesmo, é uma pessoa mesmo que só movimenta demais. Então tem todas essas circunstâncias. Então a gente não pode julgar isso, julgar dessa maneira. A principal característica, gente, então, do TDA é o estado de inquietação. Então, a pessoa fica inquieta, agitada. Mas, lembra que eu falei para vocês, essa inquietação ela pode estar associada com a hiperatividade. É a desatenção, então, a principal característica do TDA é a falta de atenção, é a impulsividade, que é justamente quando as crianças são mal educadas, então agem de forma inconsequente, isso é muito forte no TDA. Então, gente, é complicado de lidar com uma pessoa com TDA. Você realmente tem que ter uma sensibilidade muito grande com aquele transtorno daquela pessoa. Vocês assistiram The Big Bang? Cara, o Sheldon, ele não é autista, ele tem um outro transtorno lá, que eu não me lembro qual o nome agora, mas é muito, muito, muito semelhante ao autismo, muito mesmo. Então, é uma coisa meio que um mimetismo assim, do autismo, que é o personagem do Sheldon. E ele tem um melhor amigo lá, não me recordo agora o nome do melhor amigo dele lá. Cara, ele faz tanta coisa para esse melhor amigo e ele tem aquela paciência, sabe? E ele sempre continua sendo amigo dele. E embora ele faça muitas coisas que envergonhem o melhor amigo dele e que até ponha o melhor amigo dele em muitas circunstâncias complicadas mesmo de lidar, ele nunca em nenhum momento da história aconteceu dos dois deixarem de ser amigos. Nunca aconteceu. Eu costumo pensar que esse melhor amigo do Sheldon, ele é o melhor exemplo de ser humano que a gente pode se espelhar. É aquela pessoa que, embora você conheça alguém muito diferente de você, mas você consegue entender, você tem aquela cumplicidade com aquela pessoa, apesar de tudo. Porque toda manifestação de comportamento que as pessoas podem jogar contra a gente, se a gente tem cumplicidade, a gente não tem inimizade com ninguém. A gente passa a entender melhor o próximo. E por que aquela pessoa é daquele jeito. Para quem nunca assistiu, experimente assistir uns 10 episódios para vocês verem. Chega uma coisa assim que tem muitos momentos que tu sente raiva do Sheldon por ele estar metendo aquele amigo dele naquelas situações. Tanto o amigo quanto os outros amigos dele. E ele tem muitos amigos e os amigos deles nunca abandonam ele. E o Sheldon ele é muito sincero. É aquele tipo de pessoa que se for para te prejudicar falando a verdade, ele não vai pensar duas vezes, mas ele não faz isso porque ele quer. Ele faz porque é o jeito dele de ser. A mesma coisa para quem tem TDA. Ele não é impulsivo porque ele quer, ele não está te irritando porque ele quer. Ele está fazendo essas coisas porque é uma característica dele, é uma natureza dele, é a personalidade. E se você se afasta, se você odeia, você não está sendo uma pessoa que entende o próximo. Você só quer se entender. Você só quer que as pessoas te entendam, mas tu não quer entender ao próximo. E a outra característica é a hiperatividade. O estado de inquietação está associado a esses três fatores: a falta de atenção, a impulsividade e a hiperatividade. E aí, o TDA ele tem uma prevalência muito alta. Cara, 5,6% da população mundial é muita gente. Muita mesmo. Então, vocês vão ter alunos com TDA.
pode ter certeza. Vocês vão enfrentar essa dificuldade. Entender é o primeiro passo para incluir. Então, 5,6% da população mundial é muita gente. E olha, acontece mais em homens do que em mulheres. A cada 2 homens que têm TDA, ocorre um caso com meninas. Então, 2 casos para homem e um caso para mulher. Aí você pode me perguntar por que isso acontece mais com homem do que com mulher? É um mistério dos transtornos que ninguém ainda conseguiu solucionar. Muitos transtornos acontecem muito mais com os homens do que com as mulheres. As mulheres sofrem menos isso. O que a gente pode é gerar algumas hipóteses só. E hipótese não é afirmação, é sugestão. A gente tem eu acho que é isso aqui, mas não me leva a sério, porque não importa o que eu acho, importa o que eu sei. É isso que importa. No momento, nós não sabemos o motivo, a gente só acha. E o achismo é apenas o ponto inicial de uma pesquisa para a gente poder achar os fatores que, de fato, podem provocar essa diferença entre meninos e meninas. Podemos pensar o seguinte, nós que já estudamos a genética, bases genéticas, né? Nós vimos que a mulher tem 2 cromossomos X e um cromossomo, e enquanto que o homem só tem um cromossomo X. Então, podemos imaginar que, pelo fato da mulher ter 2 cromossomos X, diversas situações gênicas, elas só, de repente, funcionam em dose dupla na mulher, enquanto que o homem, por ter só um X, pode acontecer com mais frequência. Eu estou só achando, gente. É só um chute. Não quer dizer que isso é verdade. Sempre quando eu botar esse fator sexo na história, ninguém sabe. Só sabe que atinge mais homem do que mulher. E se alguém falar isso que sabe, desconfie que isso não é verdade. Então, olha só, de todas as pessoas que são afetadas na infância, isso pode perdurar para a fase adulta em 60% dos casos. Então, observem que 40% das situações a pessoa chega na fase adulta e não manifesta mais TDA, então isso pode ser revertido, mas na maioria dos casos não é revertido. Fica menos intenso, não tão agitado como é na infância, mas prejudica muito a vida da pessoa na fase adulta. E ele vai afetar nem tanto pela hiperatividade, ele vai afetar principalmente pela falta de atenção. É aquele tipo de pessoa que você está explicando as coisas para ela e parece que o Homer Simpson, aquele macaquinho lá na cabeça do Homer Simpson, está batendo pim, 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 e tu não está nem aí para aquilo que a pessoa está te explicando. Nós tendemos a ficar mais desatentos com o tempo devido à morte celular. Devido à falta de oxigenação, à má circulação sanguínea, nós tendemos a ficar assim, mas é um processo natural da vida, então a gente não pode levar isso em consideração. Não podemos levar isso em consideração. Mas, geralmente, quando você chega na fase adulta, minimiza muito o processo de hiperatividade, muito mesmo. Mas a falta de atenção, não. Você não consegue fazer nenhuma tarefa que te mando fazer. Todas essas coisas, isso vai comprometer toda a tua rotina de vida. Para que você consiga fazer as coisas, você tem que estar botando coisas na parede, avisos na parede, do lugar por onde tu está vendo. Aviso aqui, aviso no banheiro, avisos no teu celular, para estar te alertando que tu tem que lembrar de alguma coisa que tu tem que fazer. E tu tem que, no momento que tu pegar o aviso, tu tem que pegar e ir lá fazer. Se tu deixar para depois, tu não vai fazer. As pessoas chegam atrasadas no trabalho o tempo inteiro, não conseguem chegar no horário. Esquece de trabalhar. Todo dia tem que trabalhar. Acorda um certo dia e não lembra de trabalhar. Parece que ele é uma pessoa esquecida das coisas, mas não é uma pessoa esquecida, é uma pessoa que não está dando atenção para as tarefas. Ela não tem um comprometimento de executar as coisas. E aí, gente, a etiologia, ou seja, a origem do transtorno, não é cultural. Observa lá, olha, a prevalência do TDAH é semelhante em diferentes regiões. Não tem nada a ver com ensinamento, não tem nada a ver com má educação dos pais. Porque se fosse diferente, por exemplo, aqui no Brasil é muito forte o TDA, mas lá na Europa, que a educação é
top 5 das galáxias, no Japão, que eles são super educados pela família e pela escola, não era para ter caso de TDA. Mas acontece na mesma proporção em todos os lugares do mundo. Se aqui dá 5%, lá no Japão vai dar 4,9, 5,5, ou seja, um limiar muito próximo da prevalência que acontece aqui. Então, isso indica que o transtorno não é secundário a fatores culturais, o modo como os pais educam os filhos ou o resultado de conflitos psicológicos. Às vezes, porque aquela pessoa, você foi uma pessoa maltratada durante a infância, por isso que ele é desse jeito, ele é revoltado. Não existe isso. Então, isso é um transtorno de déficit de atenção. A questão do fator genético que eu expliquei lá e nas bases genéticas para vocês. Olha o fator genético que afeta o TDA. 60%. Então, ele vai variar aí de 20 e poucos por cento até 60% na incidência do TDA. Uma incidência muito forte. E também tem os fatores ambientais associados, porque tudo está associado a fatores ambientais. Olha lá, certas substâncias ingeridas pelas mães durante a gravidez, substâncias que podem estar ocasionando isso. Por exemplo, alguns produtos químicos, produtos cancerígenos, certas coisas que provocam alguma alteração no nosso DNA. Isso durante a gravidez. Sofrimento fetal. Então, tem alguns estudos que vêm mostrando que quando a criança está em fase de sofrimento fetal, isso está correlacionado com o aparecimento de TDA. Mas lembre-se, uma coisa correlacionada não é causa e efeito. É apenas uma relação, um relacionamento. Apenas uma pista, apenas uma geração de uma hipótese. Então, ele não é uma confirmação de que isso, de fato, é o efeito desta causa. Tem uma correlação, precisa ser estudado melhor para ver se isso, de fato, é bem explicado. Outra, exposição ao chumbo na infância, que também podem ser fatores associados. Na verdade, só esses 3 fatores que são os fatores bem entendidos até então, estudados até então. Tudo que vier depois disso, gente, qualquer outra coisa que é falado para vocês, que for falado, isso é mera especulação. Beleza. Vamos ver algumas características do TDA, coisas que prejudicam no dia a dia. Quem tem TDA tem baixo desempenho escolar, porque não consegue prestar atenção, né, naquela tarefa, no processo de ensino. Tem reduzido sucesso acadêmico, rejeição social. Quem é que vai querer ser amigo de uma pessoa assim? Uma pessoa que bate no outro, uma pessoa que empurra o outro, uma pessoa que não está nem aí para a opinião que você tem. Baixo sucesso e assiduidade no campo profissional. Então, a pessoa é aquele atrasildo da vida e aquela pessoa que não consegue cumprir com as metas de trabalho. E muitos conflitos interpessoais. Então, esses são alguns fatores. Agora, vamos para a pergunta do colega. Como tratar o TDA? Podemos tratar de algumas maneiras. O tratamento, ele é multifatorial. A gente chama isso de multimodal. Através de remédios, através da educação da família e através da influência e da educação que os professores vão dar para essa criança. Além disso, através também de psicologia também, terapia cognitiva comportamental. A terapia cognitiva comportamental é muito, muito importante para o processo de melhoria de quem tem TDA. Muito importante mesmo. Caso vocês queiram ter alguma curiosidade para saber como é que funciona, vocês podem estar pesquisando como é que funciona essa terapia cognitiva. Isso é um campo de domínio de quem é psicólogo. Mas o que mais vem contribuindo para o tratamento de TDA são os remédios, os medicamentos. E aí os principais medicamentos são os medicamentos baseados em metilfenidato e nos derivados do metilfenidato. As pessoas conhecem esse remédio pelo seu nome comercial chamado Ritalina. Essa Ritalina aqui, ou também chamado metilfenidato, é um tipo de remédio muito utilizado por estudantes em véspera de prova.
Então, tá pegando, eu tô desesperado para passar naquela disciplina, e aí eles compram Ritalina e ficam tomando esse comprimido. Porque o objetivo da Ritalina é fazer com que você tenha foco naquilo que você não está dando atenção. Ele faz você prestar atenção a determinadas informações, coisa que está deficiente em quem tem TDA. Uma pessoa que tem TDA e que toma esse tipo de remédio, ela volta a prestar atenção, a selecionar o que é importante e o que não é, e a eliminar as coisas que não são importantes. Ela volta ao seu estado natural, diferente de quem tem TDA. Então, ele é um remédio muito efetivo para quem tem TDA, mas ele gera muitos efeitos colaterais para quem não tem. Então, se você é uma pessoa que não tem TDA e toma Ritalina de forma pessoal, isso vai fazer você prestar mais atenção naquilo que você quer estudar, mas ele vai ter toda uma questão de efeitos colaterais por trás. Isso pode estar te prejudicando a longo prazo. Muitas pessoas consomem pelos poucos efeitos colaterais que ele tem, mas se você se viciar a tomar Ritalina, você pode perder o foco nas coisas que antes você tinha. Você pode perder a atenção em coisas que você dava atenção. E aí você viver dependente desse remédio pro resto da sua vida. Então tomem cuidado, não façam isso. Não é recomendado. Isso é só para quem tem TDA. E, gente, não adianta o que tu faça, não vai adiantar. Tu pode dar a melhor aula da tua vida, mas ele não vai prestar atenção. Se isso não for interessante para ele. Não for interessante, ele não vai dar bola nenhuma para aquilo. Mas, com medicamentos, você consegue ensinar. Algumas recomendações, tá, gente? Eu vou passar bem rapidamente, mas já fica aqui como um informativo para vocês. Então, qual é a parte da alçada que vocês têm que se meter para cuidar melhor de pessoas com TDAH? Por exemplo, fazer com que o aluno se sente próximo a vocês, permanecendo o maior tempo distante de qualquer lugar ou situação que façam que ele fique perdendo a atenção dele. Pode deixar um aluno que tem TDAH perto da porta, perto da janela, onde tem um fluxo muito grande de pessoas e de veículos. Porque se fica perto da janela, ele vai ficar prestando atenção no veículo que está passando, na bicicleta, nos alunos que estão caminhando lá fora, na porta que está entrando e saindo as pessoas, ou em algum lugar aberto da escola que façam que ele fique prestando atenção. Existem escolas que não são feitas de janelas, são feitas de buracos. Escolas daqui de Bragança são assim. É um monte de buraco para ventilar a escola, a sala de aula. Quem tem TDA vai ficar olhando pelo buraco o movimento lá fora. Não tem nem como escapar. E isso faz com que ele perca a atenção. E você põe uma pessoa que tem TDA perto de uma pessoa que é inquieta e desatenta, rapaz, os dois vão fazer a festa. Então tu tem que separar os coleguinhas que estão bagunçando. É exatamente isso. Eu vou separar vocês dois, porque vocês dois juntos não tem condição. O aluno deve ser colocado para sentar perto de alunos que possam colaborar. Isso é uma coisa interessante. Não sei se eu já cheguei a falar isso para vocês, mas existem alunos colaboradores. Alunos colaboradores são aqueles alunos que se sensibilizam com aquele aluno que tem uma determinada deficiência e se comprometem a ajudar, a sentar perto, a tirar dúvidas daquele aluno, a ajudar ele nas tarefas. Esses alunos colaboradores, eles podem ser um aluno que você escolheu, tipo aquele aluno mais responsável da turma. Então, você é um professor, e aí, olha, chega aquele aluno e fala, olha, como você é uma pessoa mais madura da turma, uma pessoa mais responsável, uma pessoa que tem mais facilidade de aprender as coisas, o que você está perto daquele colega que tem mais dificuldade? E desse uma força para ele no que ele está precisando. Se ele não entender alguma coisa que eu estiver falando, explica para ele, ajuda ele. Então, você pode estar fazendo isso. E esse aluno colaborador, ele também pode ser gerado através de incentivos da própria gestão escolar. Por exemplo, os monitores, ou o próprio aluno que estuda naquela sala de aula se tornar um aluno colaborador, um monitor.
Então, isso tudo vai depender de situações, de projetos, de gestão, de você mesmo. Outra, na medida do possível, o professor deve posicionar próximo ao aluno enquanto apresentar a matéria. Então, fica perto dele, para ele ficar prestando atenção em você. Se tu ficar longe do aluno, aí não vai é mais um motivo para ele não estar prestando atenção no que tu está falando. Na medida do possível, olha, sempre, olha, na medida do possível, na medida do possível. Não é obrigatório. Então, é sempre na medida do possível, porque nós entendemos a realidade da escola. O professor deve dar assistência individual a esse aluno, checar, ver se ele está entendendo a matéria, se ele está prestando atenção na explicação, se ele está entendendo a tua explicação, olhar para ver se ele está fazendo anotações no caderno. Se for possível, dessa atenção a mais para esse aluno. Outra situação, um quadro bem visível com as rotinas e o comportamento desejáveis em sala de aula deve ser afixado próximo a esse aluno. Somente o material necessário deve ficar em cima da carteira. No caso de crianças pequenas, vale a pena guardar o material e fornecer somente o que for possível, o importante para aquela aula. Se tiver a aula tua e a aula de artes e a aula de educação física, rapaz, se depois da tua aula ver ela de educação física, ele vai começar a brincar com bola em sala de aula. Ele vai levar a bola dele lá na mochila lá e vai ficar brincando de bola. Se for possível, pega esse material dele e deixa só o que foi importante para tua aula. Depois devolve, quando acabar a aula. O professor deve tornar o processo de aprendizagem o mais concreto e visual possível. As instruções devem ser curtas e objetivas. Gente, eu já conheço tanto professor que tem tanta conversa fiada. De assunto que ele passa em sala de aula é 10, 20 minutos. As outras 1 hora e meia, só falando da vida dele, só falando do que ele comeu ontem, só falando sobre um acidente que aconteceu lá na BR, e fala qualquer outra coisa, menos do assunto que ele está abordando. Pode ser assim. O professor tem que entrar em sala de aula e dar aula, explicar o assunto de forma objetiva, sem rodeios, sem ficar misturando com a vida pessoal dele ou com a vida pessoal de qualquer outra coisa. Então ele tem que pegar e ensinar. E para quem tem TDA, é pior se o professor é desse jeito. O professor só fica falando um monte de coisa que tem nada a ver com o assunto, piorou para aquele aluno que tem TDA prestar atenção naquilo que está acontecendo. O aluno deverá receber instrução de forma segmentada, seriada, evitando-se longas apresentações, entendeu? E muitos estímulos. Então, aquele aluno já diferente de um sistema nervoso normal, já tem que deixar ele de forma mais isolado para ele ter mais facilidade de aprender. Então, é melhor que ele não fique muito rodeado de muitos estímulos, porque isso faz com que ele perca a atenção dele. Se o aluno tem dificuldade para fixar através de aprendizagem visual, utilizar recursos verbais, por exemplo, incentivar a gravar a aula e ficar recordando em casa. Quando possível, utilizar cores vivas, porque isso chama a atenção. Assegurar que o aluno escutou e entendeu as explicações. Então, toda hora fica perguntando, fulano, entendeu? Aí ele vai falar, entendi. Me explica então para mim, fala alguma coisa aí que tu entendeu. Me diz aí, me dá esse feedback. Outra, manter a lousa apenas as informações necessárias para o tema. Não fique escrevendo coisas desnecessárias ou não deixem outros assuntos de professor que deixa aquele quadro cheio de informação. Aí tu apaga só metade daquela informação, porque tu tem preguiça de apagar todo o quadro e faz as tuas anotações lá. Aí fica a tua e a do outro professor. E aí não vai prestar atenção no que tu está escrevendo e ficar lendo as outras informações que estão lá. Isso são dicas. Outra, antes de iniciar uma nova matéria, utilizar alguns minutos para recordar a matéria anterior. Dificilmente um professor faz isso. Dificilmente um professor dá aquele histórico da aula passada, o que foi que a gente estudou na aula passada, e inicia uma nova aula. Você já chega de carrão de cena e já vai dando aula direta. Então, dificilmente o professor age dessa maneira.
Então, o professor pode usar recursos de colocar um pequeno símbolo, algo como uma estrela no caderno do aluno, aquela questão de incentivar, vamos dizer assim, uma gratificação quando o aluno está correspondendo ao ensino. Esse ponto é um ponto muito criticado por certas pedagogias. A gente não pode dar algo se o aluno está aprendendo. Tipo assim, estrelinha ou um negocinho de bom aluno. A gente tem que entender que para uma pessoa que tem TDA, quanto mais incentivo aquela criança tiver, aquela pessoa tiver, mais interessada em prestar atenção na sua aula depois ela vai ficar. Ela vai se sentir bem e mais motivada para dar atenção àquilo que você está ensinando. Então, é uma atitude que vale a pena ser utilizada. Mas, como eu falo para você, na medida do possível. No livro, apostila, caderno, prova, outros exercícios que não executados pela criança devem serem cobertos com uma folha para que o aluno se ocupe ou com um exercício de cada vez. Aquela questão de você deixar só aquilo que é importante. Então, não deixa vários livros, vários cadernos ou várias atividades que ele fique mexendo. Então, deixe só aquilo que é importante para ele mexer. Após uma pergunta, dá um tempo extra para que aquele aluno possa pensar e resolver aquele problema, certo? Então, gente, tem muitas dicas aqui, muitas dicas. Isso aqui foi só algumas que eu separei para vocês. Então, tem muitas coisas que dá para vocês pensarem, refletirem como docentes, para vocês poderem estar agindo. Mas a principal de todas é aconselhar a família e a gestão escolar que esta pessoa precisa de uma terapia, da terapia cognitiva comportamental e de medicamento. Sem essas duas terapias, nada dessas coisas aqui vai funcionar. O professor nunca vai conseguir educar um aluno sozinho. Ele precisa do apoio da saúde, da gestão e da família. E da comunidade. Precisa do apoio da comunidade também. Tá certo? Isso aqui são alguns conselhos importantes que vocês têm que ter em mente. É essa atitude que vocês vão ter que lidar. Fora isso, o principal é ele tomar o remédio dele e ele passar por uma terapia. Aí sim você vai conseguir ensinar verdadeiramente. Olha só, um monte de dicas aqui para vocês, certo? Muita coisa. Olha só. Se eu fosse ler tudo isso, vamos passar aqui toda, todas as aulas. Mas aí, vou até deixar aqui só um pouquinho de tempo, e aí quando vocês forem resgatar essa aula, vocês podem dar pause no vídeo, fazer anotações, entendeu? Dá para vocês estarem absorvendo essas informações.